A paz, crianças, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula hoje. Como é que foi a sua semana? Vamos pedir a Deus para que Ele abençoe mais uma semana e que essa próxima semana seja uma bênção para nós, para nossa família, para todos aqueles que você lembrar que está precisando de uma oração. Então, entregue nas mãos do Senhor neste momento, para que Deus venha entrar com a providência, venha dar vitória, venha abençoar, venha preparar todas as coisas para quem está necessitando. E muitas vezes o papai, a mamãe acaba comentando, ou você mesmo lembra de algum amiguinho que precisa receber uma oração, de um vizinho, de um colega. Então esse é o momento da gente entregar nas mãos de Deus para que Deus venha visitar essa pessoa e abençoá-la também, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma semana. Nós queremos te pedir que o Senhor tome em tuas mãos essa nossa próxima semana, que o Senhor esteja conosco, com toda a nossa família, que o Senhor venha visitar todas as pessoas que se encontram enfermas. Nós queremos te pedir que o Senhor venha trazer cura, venha dar vitória, venha dar o livramento, que o Senhor abençoe a cada criança em especial, as suas famílias, que o Senhor possa abençoar a cada um deles, dando o livramento, dando a vitória, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o ensinamento de Jesus, um ensinamento muito importante. E nós vamos ler a Bíblia, se encontra no livro de Salmos, no capítulo 40, no versículo 17. Somente a primeira parte, tá bom? Diz assim: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, tá bom? Esse é o tema. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Hoje nós vamos aprender sobre o que Jesus falou a respeito das pessoas que são pobres de espírito, né? Falando assim, o que você imagina quando a gente fala assim, pobre de espírito? Pensa aí um pouquinho, que a gente vai responder. E a gente vai conhecer um pouquinho como essas pessoas são bem-aventuradas, quer dizer, felizes, né? Alegres, é isso que quer dizer o bem-aventurados, quer dizer felizes. Felizes os que reconhecem que são pobres de espírito. Vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Certa feita, Jesus, ele se encontrou com seus discípulos no Monte das Oliveiras. E lá ele começou a conversar com os discípulos sobre quem eram as pessoas mais felizes, né? E nessa conversa Jesus falou: felizes aqueles que são espiritualmente pobres, né? Que é o que a gente vai falar agora. O que você ficou imaginando aí o que são pessoas espiritualmente pobres? E Jesus explicou. Essas pessoas espiritualmente pobres não tem nada a ver com dinheiro, né? São pessoas que dependem de Deus. Independente da posição financeira, independente do dinheiro que essa pessoa tenha ou não tenha, são pessoas que reconhecem Deus acima de todas as coisas, que tem Jesus no seu coração, que é a maior riqueza do mundo, né? A gente até conhece bastante uma frase, né? Um versículo da Bíblia, que fala assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, né? Não adianta nada, porque no mundo tem pessoas que são muito ricas e trabalham a vida inteira e tem empresas, grandes empresas, tem mansões, tem aquele carros incríveis, né? Que são bens materiais incríveis. Mas não adianta a pessoa ter tudo isso e não ser salva. O que adiantou? A vida inteira ganhar dinheiros e mais dinheiros, riquezas e mais riqueza, construir toda essa riqueza em vida, se depois que a pessoa morrer, a pessoa não ir para o céu. Não adiantou nada. Por isso que tem essa frase que fala, né? A Bíblia fala, esse versículo, que geralmente a gente acaba usando ele bastante, né? Ele tá na Bíblia e fala dessa maneira. Não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma por isso. E por isso mesmo que Jesus falou, felizes aqueles que são pobres espiritualmente, porque Jesus quer dizer isso. Quer dizer que no nosso espírito, ele tem que, na nossa cabeça, a gente tem que entender que dentro do nosso coração, nós já temos a maior riqueza do mundo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador, essa já é a maior riqueza. Então, não importa a nossa condição financeira, né? Não importa se nós temos muito dinheiro ou se nós não temos muito dinheiro.
a maior riqueza do mundo é nós termos Jesus no nosso coração, né? Porque isso daí, depois, a gente, tendo Jesus no nosso coração, a gente tem tudo, né? É assim que a gente tem que imaginar. Assim que Jesus tinha conversado com seus discípulos, ele desceu, né, do Monte das Oliveiras e foi para uma cidade chamada Cafarnaum. E lá ele encontrou um dos líderes romanos, né, um oficial romano. E esse oficial romano, ele ficou sabendo que Jesus estava entrando na cidade, né, e ele já conhecia os feitos de Jesus, porque naquela época Jesus, toda cidade que ele chegava, ele já estava bem conhecido por causa dos milagres que ele fazia, né? Então, aí Jesus estava entrando na cidade e o oficial romano ficou sabendo que Jesus estava chegando, né? E esse oficial, ele tinha um servo um empregado, né? Que ele tinha na casa dele, que ele gostava muito, ele estimava muito a vida desse empregado. Só que esse empregado, ele estava bem doente, né? E esse oficial romano ficou muito preocupado porque ele já tinha alguns dias que estava doente. E aí ele ficou sabendo que Jesus estava vindo e que Jesus fazia grandes milagres, né? Então o que ele decidiu? Ele decidiu chamar Jesus para ir até a casa dele. Esse oficial, ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro. A casa dele era uma mansão, né? Vamos colocar assim. Só que aí, ao invés dele falar pessoalmente para Jesus, ele mandou alguns outros dos seus servos, né, ir lá falar com Jesus, algum dos seus líderes, pediu para que Jesus fosse até a sua casa. E Jesus falou que iria, né? Quando Jesus estava indo a caminho da sua casa, ele pensou bem e falou: não, eu não sou digno de que Jesus, né, que honra Jesus vir até a minha casa. Então eu vou mandar alguns servos até Jesus falando que não precisa mais vir, né? Então ele mandou alguns servos até o caminho falar com Jesus, e quando esses servos chegaram para falar com Jesus, eles deram um recado, né, desse oficial e falaram que ele não era digno de receber, que era uma grande honra receber Jesus na casa dele, e que se Jesus pudesse mandar uma palavra, através dessa palavra, o seu servo ia ser curado. E Jesus ficou muito contente, muito feliz com essa atitude, porque uma pessoa que vamos dizer assim, tinha um grande cargo, né? Tinha bastante dinheiro financeiramente falando, era um cara rico. Ele teve essa humildade no coração, ele foi pobre de espírito nesse sentido, de ter essa humildade de falar para Jesus que ele não era digno de receber a Jesus na sua casa. E que se Jesus simplesmente desse uma palavra, o seu servo seria curado. Olha só que incrível, né? E Jesus espera essa atitude nossa também. Que nós possamos ser pobre de espírito nesse sentido, no sentido de dependermos totalmente de Deus, dependemos de Jesus para tudo, que sem Jesus nós não somos nada, né? Não adianta a gente ter tudo que a gente imagina, né? As crianças, vocês, por exemplo, na idade de vocês, não adianta ter tudo que vocês imaginam, como o melhor celular, por exemplo, o melhor PlayStation, né? O melhor computador, os melhores brinquedos, ter a melhor casa, andar nos melhores veículos, e a gente não ter Jesus no nosso coração, não adianta nada. A maior riqueza que eu e você pode ter hoje, que nós temos dentro de nós, a maior riqueza hoje, não é tudo os bens materiais, não é o melhor brinquedo, não é aquele brinquedo mais caro, não é o celular mais caro, não é nada disso. É Jesus, né? É ter Jesus no nosso coração e dependermos totalmente dele. Porque sem Jesus a gente não pode fazer nada. Se não for Jesus para nos dar saúde, nos dar vida, nos dar alegria todos os dias, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, o que adianta, né? Tem muitas pessoas que às vezes têm muito dinheiro e não conseguem ter saúde, não conseguem ter alegria, não é verdade? E tendo Jesus, a gente tem tudo. Então, esse é o recado que eu vou passar para vocês hoje, tá? Ser pobre de espírito é isso, e nós dependemos totalmente de Deus para tudo. E termos a maior riqueza no nosso coração, que é ter Jesus, tá bom? Vamos fazer então uma oração para a gente finalizar nossa aula. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, obrigado por falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia, que possamos depender sempre de Ti, e que nós possamos colocar isso em prática, também demonstrando o amor ao próximo. Em nome de Jesus, amém. Beijo, crianças, até a próxima aula.